Paz, Senhor, a todos. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor e nós vamos começar um estudo agora, como nós terminamos o livro de Abacuque, terminando falando sobre a esperança e o temor. Agora nós vamos começar um estudo sobre os atributos de Deus. Então, nós vamos começar hoje, são vários atributos, nós vamos falando cada vídeo e explicando para os irmãos. Quero já dizer para os irmãos do Terezinha 1, estamos com muita saudade de estar aqui com os irmãos reunidos, estamos sempre orando por todos, todos Terezinha 1, os conhecidos, todo o campo, sempre orando pelas famílias para que Deus venha abençoar. E estamos, eu e minha esposa, minha família, à disposição da igreja. Precisar da gente, é só entrar em contato. Em nome de Jesus, quero agradecer os irmãos que estão nos ajudando com o quilo, a arrecadação de quilo, de mantimentos. Tem sido uma bênção, tem ajudado as famílias que precisam. E os irmãos que continuam ofertando, dizimando, também quero agradecer. Continuem fiéis a Deus, a igreja tem muitas necessidades e precisam ser atendidas, como os irmãos têm acompanhado ali nos cultos da sede, o pastor Davi está sempre falando para os irmãos da necessidade da igreja e do nosso campo. Então Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? E vamos começar aqui no estudo sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus são muitos, Nós vamos falar aqui dos principais no decorrer dos vídeos, mas provavelmente não vai dar para falar todos, mas nós vamos falar os principais atributos. Os atributos de Deus, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que ele comunica conosco. Por exemplo, o amor é um atributo de Deus, que ele comunica conosco, nós também temos amor. Bondade é um atributo de Deus comunicável, e nós também temos bondade. Ele comunica com a sua criatura, com o ser humano. Agora, os atributos incomunicáveis são aqueles que ele não comunica, que são exclusivos de Deus, como, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência. São atributos que são exclusivos de Deus. Ninguém mais tem esses atributos, onipotência, onipresença, onisciência, enfim, eternidade. Então são atributos exclusivos de Deus. E é muito importante estudar os atributos de Deus, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor vai ser para nós entendermos a palavra e vivermos o Evangelho. Podemos cair no erro, no engano da nossa mente, desenhar um Deus que não é o Deus verdadeiro, não é o Deus bíblico. Então a nossa mente, quando não tem a informação adequada, ela pode desenhar um Deus que não é o Deus verdadeiro. E nós servimos a um Deus que não é o Deus bíblico e incorrer em uma idolatria. Mas como isso pode acontecer? Eu posso acreditar que esse Deus, pintar um Deus que é o meu protetor a todo momento, que toda vez que eu chego diante dele, ele tem que atender o meu pedido. Ele vive segundo a minha vontade, então é um Deus subordinado a mim. E esse Deus não é um Deus bíblico, como muitos aí a gente vê um evangelho que coloca o homem no centro hoje, que valoriza muito o ser humano. E para valorizar o ser humano, dentro desse evangelho que as pessoas pintam, desenham, não cabe esse Deus bíblico. Então, é necessário desenhar um outro tipo de Deus, que não é o Deus bíblico, para se satisfazer esse evangelho que é
pregado onde o homem é o centro, onde o homem é mais valorizado. E quando você estuda os atributos de Deus, você vai entender quem é Deus realmente e não cair nesse erro de imaginar um Deus que, na verdade, não é o Deus bíblico. Então, nós temos que entender isso. E nós vamos falar aqui sobre os atributos, um por um, bem resumidamente, para os irmãos entender mais, sempre orientando os irmãos a se aprofundar nos temas, né? Se aprofunde, você que gosta, né, nos atributos de Deus, procure saber, né, quais são os atributos, para que eles servem. Quanto mais nós conhecermos a Deus, melhor para nós entendermos a palavra, entendermos o Evangelho e praticarmos a palavra de Deus. Então, o primeiro atributo aqui, que eu separei aqui para falar para os irmãos neste vídeo, eu separei 3, né? Vou falar nesse vídeo, não sei se vai dar tempo de falar dos 3, mas vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro é aceidade. O que é aceidade? Aceidade é a palavra que dá significado ao ser que subsiste por ele mesmo. Então, a aceidade é um atributo de Deus que significa que ele existe por ele mesmo. Ele existe em si próprio. Ninguém o criou. Então, nós servimos a um Deus que ninguém o criou. Então, vamos lá. Primeira palavra de hoje, né? Nós vamos fazer leitura de alguns textos, de alguns textos bíblicos, e o primeiro é Salmo 90, verso 1, diz assim, verso 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, o que é a aceidade? A aceidade é um atributo de Deus que define que ninguém o criou. Ele existe por si próprio. Não houve um momento em que Deus nasceu. Não houve um momento em que alguém fez Deus existir. Deus, ele existe. Ele é soberano em sua existência. Ninguém criou Deus. Ele não teve a necessidade que alguém o criasse. Eu e você, os seres humanos, nós tivemos a necessidade de alguém nos criar. Se Deus não tivesse criado o homem, nós não existíamos. Se Deus não tivesse criado os anjos não existiam. Se Deus não tivesse criado os animais não existiriam. Se Deus não tivesse criado as estrelas, os planetas, nada disso existiria. Houve uma necessidade de que fôssemos criados, de que tudo fosse criado. Porém, Deus não tinha essa necessidade e não tem essa necessidade. Ele subsiste em si mesmo. Não existe ninguém que criou Deus. Ele não veio de uma criação. Ele simplesmente existe em si mesmo. Então, é claro que isso para nós, seres humanos, é muito difícil de entender. Até uma pessoa que não crê em Deus, né? Não crê na palavra, você dizer isso para ela, você declarar pela fé que crê em um Deus que subsiste em si mesmo, para as pessoas não tem lógica. Porque o ser humano, ele procura lógica em tudo. Mas a palavra de Deus diz que ele é de eternidade a eternidade Deus. Não tem um ponto em que Deus começou a ser Deus, né? A palavra aqui é clara, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Lá em Efésios capítulo 1, vamos lá ver o que está escrito. Efésios, capítulo 1, verso 5.
Diz assim: verso 6, melhor. Para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente o amado. Versículo 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E também nele que vós estáis, depois que ouviste da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de todos de vós nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Então, esse texto aqui, olha, você analisa as expressões de Paulo, quando ele diz, um exemplo, né? Ora, também que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da herança do santo, e qual a suprema grandeza, versículo 19, do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, a importância, que Paulo está falando da importância de nós conhecermos a Deus, o seu poder, a sua grandeza, a profundeza da sua sabedoria. Então, tudo isso nós conhecemos quando somos iluminados por Deus através do Espírito Santo. Então, as pessoas procuram lógica, entender como que nós servimos a um Deus que não foi criado por ninguém e que subsiste em si mesmo. E o apóstolo Paulo, ele faz menção dizendo que somos iluminados pelo Espírito Santo para conseguir entender a suprema grandeza do seu poder. Então, esse Deus, ele é grandioso e ele não foi criado por ninguém. Ele subsiste em si mesmo. Ninguém criou Deus, ninguém planejou Deus. Ele subsiste. E esse primeiro atributo que eu trouxe para os irmãos, não necessariamente nessa ordem, né? Não significa isso, mas o segundo atributo que eu quero dizer para os irmãos está atrelado ao primeiro, né? Está conjugado ali no primeiro, que o segundo atributo é a eternidade. O primeiro, a seidade, ou seja, ele subsiste em si mesmo, e o segundo, eternidade. Gênesis 21, 33, né? Vamos lá. Gênesis 21, verso 33 diz assim: plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Salmo 102, 27. Então são alguns textos aqui que falam da eternidade de Deus. Salmo 102, versículo 27. Os irmãos aproveitam para folhear a Bíblia e treinar essa quarentena, né? Então, vamos lá folhear a palavra de Deus. Salmo 102, 27. No entanto, tu és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Então fala aqui da eternidade de Deus.
1 Timóteo 6,16. Eu gosto desse texto. 1 Timóteo 6,16. Vamos lá. Vamos ler do 13 até chegar no 16. Exorto-te perante Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A ele seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, olha a declaração aqui. Ele tem imortalidade e habita na luz inacessível, ou seja, nós não conseguimos, ninguém consegue acessar a morada de Deus. É uma luz inacessível, que nenhum dos homens viu nem pode ver. Ele seja honra e poder sempre eterno. Nenhum homem viu nem pode ver. Moisés quis ver Deus, né? E Deus falou, você vai ver as minhas costas um pouquinho, porque quem me vê não consegue suportar. Quem vê Deus. Então, Jesus, ele se transformou em carne, se fez homem, e os discípulos falaram, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou, olha, quem vê a mim, vê o Pai. A Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus, ele se mostrou ao homem, à humanidade, através de Jesus Cristo. Mas a sua forma real e espiritual, ninguém pode ver, né? Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Então, Deus, ele é eterno, de eternidade a eternidade. Apocalipse, acho que capítulo 8, se eu não me engano, diz que ele é o alfa, capítulo 1, versículo 8, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Então, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, Deus, ele é eterno. Por exemplo, o nosso universo não é eterno, né? Os cientistas já conseguiram calcular a imensidão do universo, não sei quantos milhões de anos-luz lá, ou bilhões, e tem um limite, o universo tem um limite, e diz que, aí os cientistas dizem que o universo está se expandindo, né? Cada ano se expande não sei quanto e tal, mas o universo tem um limite. Agora Deus não, Deus, ele é eterno. Deus, ele é de eternidade a eternidade. João 5, 26 é outro texto aqui. Primeiro João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, Deus tem vida, essa eternidade, ele deu para Jesus. Jesus, ele é eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então, Jesus, assim como Deus é eterno, Jesus, ele é eterno. Jesus, ele é 100% Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele esvaziou-se da sua glória, se tornou homem, mas continuou sendo Deus, né? Então, por isso que ele morreu como homem, mas ressuscitou porque ele é divino. Então, por que nós temos que entender, compreender que Deus, ele não foi criado por ninguém e ele é eterno. Isso é a base da nossa fé do Evangelho. Antigamente, quem é mais antigo na igreja sabe que isso era pregado nas igrejas todo dia. Que Deus, ele não era criado por ninguém, que Deus era eterno, que Deus era soberano. Então hoje, as mensagens de hoje, né, atuais, colocam o homem no centro.
o homem tem habilidade, Deus te deu habilidade, Deus te deu capacidade, Deus sempre fazendo alguma coisa, Deus sempre atuando. Nunca Deus no centro, Deus soberano, não. A mensagem, as nossas mensagens, quando nós vamos pregar, e quando eu falo mensagens, é você pregar para o vizinho, pregar, não é, olha, vem cá que Deus vai te dar uma bênção, vem cá que Deus vai resolver seu problema. É sempre assim, vai lá que Deus tem algo em você que tem valor, você tem valor para Deus. Não, nós temos que declarar que Deus não foi criado por ninguém, Ele é um Deus soberano e eterno, de eternidade a eternidade. Isso é a base do evangelho da nossa fé. Crer em um Deus que é de eternidade a eternidade, não foi criado por ninguém, não tem mãe, não tem pai. Eu lembro que, ainda quando eu me converti, no começo, e tinha muitos pastores ainda antigos que pregavam essa mensagem, e às vezes eu lembro até da época que minha mãe me levava, às vezes, ou alguma irmã ia em casa, quando eu era adolescente, e ela sempre, e a minha mãe muito católica, ela sempre rebatia o catolicismo dizendo isso. Deus não tem pai, não tem mãe, que diziam que Maria é a mãe de Deus, né? Até hoje diz, Maria, mãe de Deus. Deus não tem pai, não tem mãe, Ele não foi criado por ninguém. Deus não precisava ainda, tanto é que Maria, quando o anjo fala para Maria que ela ia receber do Espírito Santo a virtude para dar a luz ao Filho de Deus, ele diz, agraciada seja tu entre as mulheres. Deus achou graça, Deus não precisava da barriga de Maria para nascer. Tanto é que ele diz para Abraão, quando Abraão vai ter filhos, que diz que ele lá em Hebreus, e vai dizer da fé de Abraão, que Deus diz que até das pedras poderia suscitar filhos a Abraão. Então Deus, Ele é poderoso. Então nós temos que entender que Deus não foi criado por ninguém e que Deus é eterno, de eternidade em eternidade. Ele é Deus. Não teve um momento na eternidade do universo, do mundo, em que Deus não existiu. Não existe um momento em toda a história eterna em que Deus não existiu. Em um certo momento Deus não. Deus, Ele sempre existiu. Ele existe e Ele sempre vai existir. Então, para completar essa parte de eternidade, tem mais 3 textos aqui. Isaías 26, 4. Vamos lá folhear aqui a palavra de Deus. Você que está em casa assistindo esse vídeo, não procure no celular, pegue uma Bíblia e vai folheando aí. Isaías 26, 4. Vamos lá. Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então aqui Isaías, ele declara que assim como Ele é eterno, a nossa fé tem que ser eterna. Confiai no Senhor perpetuamente. Então, uma vez que eu acreditei em Deus, que eu acredito em Deus, segundo Isaías, agora a minha fé vai ter que ir até a eternidade. Porque eu creio em Deus, nós cremos em Deus, e nós vamos morrer. Vai chegar o fim. Só que, porém, nós somos salvos, então nós vamos morrer, porém vamos ressuscitar. Se não morrermos e experimentarmos o arrebatamento, seremos arrebatados. Mas se caso morrermos, seremos ressuscitados e ficaremos com Ele na eternidade. E é assim que ele diz, a nossa fé perpetuamente tem que se refletir a eternidade de Deus. Então, não pode ser uma fé abalável, não pode ser uma fé fraca. Tem que ser uma fé compatível à eternidade de Deus, compatível ao Deus que eu sirvo. Eu sirvo a um Deus eterno, eu sirvo a um Deus que não morre, eu sirvo a um Deus que ninguém criou Ele. Então, olha que Deus nós servimos, irmãos. Então, não é qualquer coisa, não é um objeto, não é uma estátua, não é algo criado por homens, é um Deus soberano. Então, a nossa fé, segundo Isaías, confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele está comparando a eternidade de Deus, fazendo uma relação da eternidade de Deus com a fé humana, dizendo que nós devemos confiar em Deus e ter uma fé perpétua, uma fé
Ele não diz, quando diz perpetuamente, não tem um fim. Ela perdura, é uma fé inabalável. Essa é a nossa fé, tem que condizer com o Deus que nós servimos, que é um Deus eterno. Isaías 48, ainda em Isaías 40, verso de número 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor Deus permanece eternamente. Então, a palavra de Deus permanece eternamente. Ele não mente, ele é verdadeiro e a palavra dele se cumpre, permanece. Então, o que Deus falou que vai acontecer, acontece, porque a palavra dele é perpétua, é permanente, é eterna. Como diz, passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Seca-se a erva, Isaías 48, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então ele comparou a erva e as flores e a palavra de Deus. As flores e as ervas, elas acabam muito rapidamente, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Essa palavra aqui, se nós... É claro que vai chegar a vinda do Senhor e está próxima, né? Está próxima a vinda do Senhor. Nós vemos os sinais aí, e agora com essa pandemia, imagina. E a tendência, pela palavra de Deus, é piorar. Então, porque a palavra de Deus é eterna. Eu, talvez como humano, ser humano, eu gostaria de dizer, olha, acabando essa pandemia, a gente voltando para os trabalhos, para as atividades, acabou, não tem mais problema, não. A palavra de Deus diz que a tendência, esse é só o princípio das dores. Esse é só o princípio das dores. Então, a palavra de Deus permanece. Então, não tem jeito, não tem como. A tendência é piorar, por quê? Porque Deus que falou. Está escrito que vai piorar, que vão vir guerras, vão vir mortes, vai vir muita coisa. Então, olha o que um vírus fez com o mundo, né? Se esse vírus continua mais um pouco, talvez levanta uma guerra aí entre países, não sei. Então, é algo para a gente pensar bem nesses últimos dias, porque a tendência é piorar. E a nossa fé tem que permanecer em Deus, que Ele é eterno. Nossa fé tem que ser perpétua. E para encerrar, outro texto último aqui, sobre a eternidade, 2 Pedro 3, 8 e 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, aqui no versículo 9, ele diz que, 8, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, por exemplo, Deus fez uma promessa. Né? Deus fez uma promessa para mim e para minha família, um exemplo. Há 10 anos atrás. Só colocando como exemplo. E até agora a promessa não se cumpriu. Para mim, passaram-se 10 anos. Para Deus, não passou nada. Então, para Ele, não é tardio. Alguns a têm como tardia, mas não é. Então, e essa promessa aqui que ele está falando, não são promessas de carro, de casa. Não. A promessa que Pedro está falando aqui, aí o contexto, né? Por isso que é bom o texto e o contexto. Por isso que eu li o 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. O que ele está falando? A promessa, olha só. Que interessante. Não vai dar para falar o terceiro? Eu vou ficar só nesses dois, para o vídeo não ficar muito extenso. Olha que maravilha, que revelação. Os céus, o dia do Senhor virá como um ladrão. E esse dia, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Então, o Senhor não retarda a sua promessa, no versículo 9, e o dia do Senhor virá como um ladrão. Então, para alguns, esse dia do Senhor é tenebroso. Para alguns, esse dia do Senhor, um dia, os céus passarão, grande estrondo,
e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Para alguns é um dia tenebroso, mas para os que servem a Deus, o Senhor não retarda a sua promessa. É uma promessa. Então eu e você que nós servimos a Deus, o dia do Senhor não é tenebroso para nós. Para nós é uma promessa. E passaram-se 2000 anos. Aqui, se eu não me engano, aqui a minha Bíblia tem uma referência. Deixa eu ver se fala aqui o dia, o tempo, acho que é a primeira aqui. Não, essa não tem. Tem uma Bíblia que tem referência que fala a data certinha que foi escrita o livro. Mas eu acho que estava aqui uns 60, 40, 50, 60 depois de Cristo. Que eles escreveram essa carta. Aproximadamente o período ali da primeira igreja. Então, vamos supor, 40, 50 anos se passaram e Jesus não veio. E ele falou, olha, alguns têm por tardia, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Passaram 50 anos, agora passaram mais de 2000 anos. Mas continua sendo uma promessa. Para alguns é um dia tenebroso, é um dia de juízo, porque as obras vão ser descobertas. Mas para nós, que servimos a um Deus que não foi criado por ninguém, e um Deus eterno, é uma promessa. Então, nós temos que estar alicerçados nessa promessa, que um dia do juízo virá. E esse dia para nós será glorioso, é uma promessa. E é nessa promessa que nós temos que nos firmar. Então, fique com essa palavra. Guarde esses dois atributos, aceidade e eternidade. Pesquise, procure mais a fundo sobre isso. É muito importante nós conhecermos a um Deus. Servimos a um Deus que não foi criado por ninguém. E servimos a um Deus que é eterno. E o terceiro que eu ia falar agora nesse vídeo, mas vou falar no próximo, semana que vem, o próximo atributo é unidade. Ou seja, Deus, ele é único, não existe outro Deus. Deus é o único Deus. Então, creia nisso, né? Se baseie nisso. Nós temos que aprender quem é Deus, como Ele é, para nós não cairmos no erro de desenharmos na nossa mente um Deus que não é bíblico. Nós temos que tomar cuidado. Nós servimos a um Deus que não foi criado por ninguém. Nós servimos a Deus que é de eternidade a eternidade. Então, nós seres humanos, comparados a esse Deus, não somos nada. E é assim que nós temos que nos colocar diante dele, como um nada. Olha aí o que ele fez no mundo, Deus, né? Por permissão de Deus, esse vírus chegou e tudo está no controle do Senhor. Olha como o mundo ficou. Imagina se Deus der um estalo lá do céu. Deus é soberano. Ele tem a terra na palma da sua mão. E ele é poderoso. Então vamos servir esse Deus conhecendo quem ele é. Ele não foi criado por ninguém. E ele é eterno. E no próximo vídeo eu vou dizer que ele é um Deus único. Fique com essa palavra e que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.